galera, Bola na Rede já tá no ar. Hoje tem muito assunto nessa madrugada. Tem rebaixamento do Cruzeiro, o Zezé Perrella desabafou, Sampaoli falou sobre o futuro, será que ele vai ou não pro Palmeiras? André Sanches falou do futuro do Corinthians e também sobre o Luan. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho. Meu caro Marcelo Duó tá com a gente. Bom dia, Marcelão. Bom dia, Fefão. Prazer estar com vocês de novo. Hoje tem muito assunto. E vamos começar com o jogo entre Cruzeiro e Palmeiras que aconteceu lá em Minas Gerais. Vamos soltar aí pro pessoal poder ver. Aí, ó. Esta é a comemoração da torcida do Cruzeiro porque o Ceará tinha tomado gol lá e o jogo estava empatado. Mas aí, no cruzamento da esquerda, Zé Rafael faz 1-0 para a equipe do Palmeiras. Depois o Bruno Henrique faz o cruzamento e o Dudu de cabeça faz 2-0 para o Palmeiras. Cruzeiro rebaixado pela primeira vez na história. Por causa disso, teve muita confusão lá no estádio e a gente vai mostrar para vocês a confusão agora nesse exato momento. Olha só, os torcedores começaram a soltar bombas. Como você pode ver aí, olha lá, várias bombas foram arremessadas cadeira, né? Das arquibancadas. Um torcedor, olha como explode a bomba. Por causa da... Isso tudo com o jogo ainda em andamento, ó. O torcedor quebrando a cadeira do estádio, nesse exato momento, ele ataca a cadeira lá para o gramado. Olha só, ó, várias cadeiras sendo arremessadas. Aí os jogadores do Cruzeiro, eles têm que sair de qualquer jeito, como dá, do estádio, né? Porque realmente o árbitro parou o jogo antes da partida acabar. Aí um torcedor machucado também acabou deixando o gramado. Você vê aí, olha só, evacuem o estádio, o placar eletrônico. E aí, mais bombas, mais pancadaria, muito quebra-pau, os torcedores saindo do estádio do Mineirão, passando mal. Esta torcedora, olha só, ó, olha só. Olhe esta cena, gente, olha só. Ela tem que ser ajudada porque ela passou muito mal. E aí mais um torcedor sai de maca. Este aí foi preso, ainda bem que pelo menos teve um preso. Que cenas lamentáveis essa confusão, Marcelo. O jogo acabou até antes da hora, né, Fefão, por causa disso. E é um tipo de coisa que a gente não pode aceitar. A gente entende a dor do torcedor, é difícil um rebaixamento pela primeira vez, mas também muita gente usa a terra sem lei, que é um estádio de futebol, isso porque era torcida única. Se tivesse mais gente aí do visitante, poderia ter sido até pior. E usa essa terra sem lei para vandalizar, para extravasar algo que extrapola completamente o futebol. O Cruzeiro deverá ser punido severamente na próxima Série B por causa disso. Isso eu concordo com você. Agora vamos mostrar a saída dos jogadores. Olha, os jogadores deixaram o estádio. Olha o Sassá, olha o que falaram, ó. Aí o Fred vai deixando, é chamado para vir dar entrevista e não quer dar, olha lá, faz com a cabeça, não vou falar com ninguém, eu vou embora para casa, entra no carro Fred, jogadores do Cruzeiro entrando no ônibus também, quietos, sem falar com ninguém. Jogadores nesta hora tinham que falar, tinham que dar uma satisfação para a torcida, você também não acha? Concordo plenamente, mas se você pensar que foi um grupo que passou o ano inteiro brincando de jogar o Campeonato Brasileiro, que derrubou o treinador, que mostrou-se ser mais forte do que o próprio clube, realmente eles não se encontram, de repente eles não devem nem se achar culpados de tudo isso que tem acontecido com o Cruzeiro. Uma postura lamentável do grupo do Cruzeiro ao longo de todo o segundo semestre e tinha que dar no que deu mesmo, né? Um grupo com essa qualidade moral realmente tinha que cair. Vocês pensam que só teve confusão dentro do estádio? Fora do estádio, muita confusão também. A gente vai soltar para o pessoal poder ver. Olha só, ó que cenas lamentáveis. Quebra-pau dos torcedores. Olha a bomba. Ela acabou sendo solta do lado do torcedor que estava no chão. Ele levanta e aí outra bomba é estourada do lado dele. Mais quebra-pau, mais bombas sendo arremessadas, explodidas, olha só. Aí é o torcedor quebrando o pau também ali nas proximidades do estádio também. E aí a polícia tenta dispersar os torcedores arremessando jatos d'água, muitos saem correndo, mas a pancadaria foi geral. Agora, eu vou perguntar para você, meu caro Marcelo Duó, sabe quantos presos nós tivemos? Quantos? Nenhum. É difícil, né? Agora, solta as imagens, vê se não dá pra reconhecer pelo menos um ou outro, dá pra reconhecer. Claro. Se a polícia quiser, não consegue reconhecer isso aí? Claro.
Na Inglaterra, anteontem, um torcedor do City fez um gesto pro Fred de macaco. Hoje de manhã ele foi preso. Então, assim, a diferença é muito grande. É por isso que essas coisas acontecem. Porque você não individualiza a culpa, você não responsabiliza o indivíduo, você não vai lá e pega o cara pelo braço e leva embora preso. E aí eles se sentem livres para fazer esse tipo de coisa dentro do estádio, fora do estádio, onde eles bem quiserem. Isso não é coisa de torcedor. Tem uma outra imagem depois dessa aí de torcedores uniformizados. Você dá para ver perfeitamente camisas da Máfia Azul. Quer dizer, todo mundo sabe quem é, de que grupo fazem parte. Não pegam porque não é conveniente e aí fica difícil. Algumas fotos, né, acabaram saindo na internet de como ficou o Mineirão depois de toda essa pancadaria, esse quebra-pau. Vamos soltar aí, pode soltar aí, por favor? Twitter olha as do imagens, estádio. Olha, Marcelão. O próprio Twitter do Estádio Mineirão publicou essas imagens lamentando o episódio. Esse é um estádio recém-reformado, um estádio de Copa do Mundo. Houve um investimento do Estado de Minas Gerais para transformar o Estádio Magalhães Pinto numa arena de Copa do Mundo. E tá tudo aí destruído agora. Meu Deus do céu, quanto prejuízo, viu? Os torcedores tinham que pagar isso, porque tem câmera interna, pega os caras que quebraram e faz eles pagarem. Esse prejuízo tem que ser deles. Agora é o seguinte, Zezé Perrella chorou e esculhambou depois do jogo, depois do rebaixamento do Cruzeiro, o diretor. Vamos ouvir. O que aconteceu no Cruzeiro, né, de alguns anos para cá, tinha que um dia aconteceu o que aconteceu hoje, não é? Foram muito temerárias as coisas que foram feitas aqui, em busca de ganhar um título, de ser bicampeão brasileiro, de ser isso, ser aquilo, não pensaram nas consequências. Isso tem um preço, e uma hora essa conta chega, e a conta chegou. Foram feitas, nesses anos aí, contratações absolutamente temerárias. Ora, se contratava e não se pagava. Então é um absurdo o que aconteceu no Cruzeiro. Até digo para vocês uma coisa, se o Cruzeiro não caísse, eu já tinha comunicado ao presidente Wagner, tinha conversado com o próprio Valdir, com o Marcelo e com o próprio Adilson, que eu não continuaria. Voltaria à minha situação de presidente do conselho, mas hoje eu quero ficar. Eu não vou dizer que eu vou dispensar isso, que eu vou dispensar aquilo, até porque a maioria dos jogadores tem contrato em vigor. Mas se nós estamos com dificuldade de pagar esses salários astronômicos na primeira divisão, imagina na segunda. Falaram aí que eu tinha botado a responsabilidade em mano, não é isso. A direção do Cruzeiro concordou que a gente privilegiasse a Copa do Brasil e a Libertadores e abandonamos o Campeonato Brasileiro. Abandonamos, literalmente abandonamos. Espero que o torcedor não nos desculpe não, nos perdoe, não é? Porque é de cortar o coração. Quando você vê crianças chorando, quando você vê essa multidão aí, não é? Na situação que está, porque eles não têm culpa nenhuma disso, é realmente muito triste. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar uma denúncia grave do Zezé. Choro de crocodilo, porque ele também tem responsabilidade nisso, hein? Ah, claro que tem, Fefon. Essa diretoria que hoje está no Cruzeiro foi apoiada por ele nas eleições. Ele mesmo, como presidente do conselho, pediu a volta do Itamar Machado, mesmo com uma determinação da justiça, para que ele fosse afastado das suas funções por uma série de denúncias que a própria Rede Globo de televisão divulgou. O Cruzeiro está virado de ponta cabeça, de fio a pavio. O Zezé Perrella é um cara muito forte politicamente lá dentro e está usando, sim, esse momento para tentar se promover dentro do clube. É um discurso absolutamente populista e que vai trazer uma emergência ali, um resultado emergencial, mas não vai resolver o problema do Cruzeiro, não. E o Zezé Perrella fez uma denúncia grave, hein? Tem que ser apurado, vamos ver. O Cruzeiro tem hoje 250 funcionários a mais da época que eu saía. 250. Eu tinha 450. O que o Cruzeiro criou para justificar isso? Criou a Toca 3, criou mais um centro de treinamento. Quer dizer, uma cabide de emprego que virou. É um negócio, conselheiros recebendo salários altíssimos, entendeu? Trocaram isso aí por voto, entendeu? E outra coisa, está comprovado que houve compra de votos. 55 conselheiros do Cruzeiro tiveram os seus condomínios pagos, não é? Por essa chapa. Isso é público aí dentro. Dentro do Cruzeiro, a pessoa que
contava isso para todo mundo como se fosse vantagem ainda. Infelizmente, nós temos um conselheiro desse tipo. Eu prometo para vocês que desses 700 funcionários que temos hoje, nós vamos ficar com 400, 450, porque é impossível isso. Nossa senhora, hein? Declaração polêmica. E outra, se for realmente, houver uma denúncia, ele vai ter que depor e vai ter que dar os nomes que ele está falando aí. Mas ele não é presidente do Conselho Deliberativo, ele não sabia disso antes? Por que ele está falando disso só agora? Por que ele não denunciou antes também? Por que ele não afastou esses caras como presidente? Por que ele não botou isso a público? Depois que o time cai, é fácil, meu querido. Muitos deles lá já votaram em você também. Pois é, verdade. E o Galo, jogadores do Atlético Mineiro fizeram uma comemoração por causa do rebaixamento do Cruzeiro. Dá uma olhada. Batiste. Fica Tite não! O Cruzeiro vai jogar a Série B! O Cruzeiro vai jogar a Série B! Vale isso, Marcelão? Esse tipo de... Olha, vale porque o outro lado fez também, mas muitos profissionais ali podem um dia ter uma proposta do Cruzeiro, então é bom tomar cuidado. E a torcida, olha, a torcida não esquece, viu, gente? E o Fernando Praz, goleiro do Palmeiras, vai deixar o clube e ele não tá contente. Dá uma olhada no Twitter que ele soltou aí, ó. Olha o Twitter que ele soltou. Não foi da maneira como planejei, mas hoje se encerra meu ciclo no Palmeiras. Obrigado, Palmeiras e a torcida, pelo carinho. 274 jogos pelo clube. Chegou no Palmeiras em 2013, tem 41 anos, perdeu a concorrência com o Jailson, que tem 38 anos. A torcida reclamou nas redes sociais da saída dele. O Praz foi injustiçado? Foi sim, e é uma despedida absolutamente maluca, né? A direção do Palmeiras não respeita os ídolos do clube. Praz pegou o time no rebaixamento, subiu com o time, foi campeão, fez gol de título, merece muito mais. A diretoria do Palmeiras fez uma grande sacanagem com o Fernando Praz. E o Palmeiras achou que fosse contratar o Rodrigo Caetano, que é diretor do Internacional de Porto Alegre, e ele recusou, gente. Dá uma olhada. Já tive uma reunião com o presidente Marcelo, Alexandre Chaves Barcelos também, e não podia ser diferente, né? Afinal de contas, eu tenho um contrato com o Internacional até o final do ano que vem. Muitas das coisas que estão em andamento, elas têm a minha participação, e por uma questão até de princípio, será assim. E se ele não vai poder dirigir, esse rapaz aí que você está vendo na tela, Diego Serri, que pertence ao Bahia, é diretor do Bahia, também recebeu uma proposta, é o plano B e parece que vai assumir. É o cara certo para assumir esse cargo no lugar do Alexandre Matos? Olha, ele tem uma vantagem, Fefon. Ele já foi técnico, ele tem experiência no futebol internacional, na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes, também nos Estados Unidos. Tem experiência de campo, inclusive no Grêmio Barueri, além de ser diretor de futebol. É claro que isso ajuda, mas eu tenho dúvidas se o mercado da bola o reconhece como um grande, vamos dizer assim, player nesse mercado, como é o Matos, como é o Rodrigo Caetano. Sim. Talvez isso aí faça diferença em negociações mais pesadas, né? Vamos sair do Palmeiras e vamos para o Corinthians, que perdeu para a equipe do Fluminense. Vamos soltar os gols aí para o pessoal ver. O estreante Evanilson recebeu do Nenê o cruzamento e fez 1-0, 20 anos apenas, 1-0 para a equipe do Fluminense. Tá aí muita comemoração do Evanilson, tá aí de novo o gol dele. Muita comemoração. E aí, depois da boa jogada, o Evanilson fez este golaço aí, hein? Que coisa! Personalidade do jogador do Fluminense, do jovem do Flu, 2-0 para o Fluminense. E aí, depois da jogada pela esquerda, Gustavo diminuiu, 2-1 para a equipe do Fluminense. O Corinthians perde no seu último jogo no encerramento do Campeonato Brasileiro. Mas teve um lance polêmico que a gente vai soltar em tela cheia, o Felipe Jardini vai soltar pra gente. O Jadson pediu pênalti, ele alegou ter sido derrubado na área. Só que, olha aí, o Janderson faz esta falta antes. E aí, depois da cabeçada do Gustavo, a bola sobra pro Jadson, ele é derrubado na área. Olha só de novo. Nada. Pra você, nada? Nada. Ele Aí, já chega dobrando o joelho. o Sandro Menarit vai consultar o lance no VAR. E aí ele disse que o lance já tinha que ter sido parado por causa desta falta aí. Aconteceu essa falta mesmo? Ou pra você também nada, Marcelo? Também não daria nada não, viu? Não? Sinceramente, nada. Segue o jogo, a arbitragem fica caçando, né? O VAR fica caçando o pelo em ovo nos jogos do Campeonato Brasileiro.
quase que estragam o jogo, né? Que coisa, viu? E o André Sanches, depois do jogo, falou sobre a campanha do Corinthians. O Corinthians perdeu a 7ª posição, né? Ficou em 8º, o 7º foi o Internacional e o Corinthians perderia uma certa quantia em dinheiro. Se fosse o 7º, ganharia mais. O Andrés falou sobre isso, dá uma olhada. O Corinthians tem que brigar para ser o primeiro, o segundo, sempre. Então, desculpa, com toda a modéstia e com toda a humildade, 7º, 8º é a mesma coisa. Óbvio que o dinheiro pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas para um Corinthians chegar em 7º, 5º, 6º, 3º, é a mesma coisa que ser o 10º. O que nós não podemos correr risco, como já corremos, é de rebaixamento. Do resto, infelizmente, o Corinthians quando não é primeiro, estamos sentindo falta e foi trabalhado mal errado esse ano. Mas 10º não dá pra Libertadores não, hein, seu Andrés? Fala a verdade, Marcelão. Pois é, e já, claro que melhorou. Ano passado quase caiu, né, Brico? Teve aquele jogo contra o Vasco lá que deu calafrio em muita gente, mas chegou em 8º, muito pelo trabalho também da diretoria da qual o Andrés faz parte. Contratando mal, né, fazendo mudanças na equipe no meio do caminho que não tinham o menor sentido, e o resultado tá aí, vai para a Libertadores, mas vai, ó, no sufoco. A torcida do Corinthians está eufórica, né? Por causa do Luan do Grêmio, que o Corinthians já teria conversado com o Grêmio para tentar trazer o jogador. E o André Sanches disse que não, o Andrés não está, que o Luan não está na pauta. Será? Vamos ver. Eu não falei com ele sobre o Luan, em momento nenhum. O Corinthians tem interesse? Não, o Corinthians tem interesse em grandes jogadores, ele é um grande jogador. Mas eu não falei, eu que liguei para ele, eu falei com ele, eu não falei nada de Luan, de Pedro, de João, de nada. Eu só falei para ele que estava saindo coisas na imprensa que eu jamais faria isso sem falar com ele, só isso. Falamos-se de jogador do Corinthians. Não falamos nada, meu. Eu tenho uma bela relação com o Ozan, ele é um grande amigo, um grande parceiro, mas não falamos nada de Luan, nem de Pedro, nem de João. Falamos de um jogador do Corinthians que ele falou que não interessa e acabou. Felipe Jardim vai soltar as imagens do Luan. É Miguelaço, Marcelo? Você é repórter, né, Fefão? Você conhece o dia a dia, tá lá sempre, conhece o Andrés como poucos. Pode esperar que o Corinthians vai anunciar o Luan. Quando o Andrés fala assim que não quer, que não falou, é porque tá afim e a negociação tá adiantada, isso aí é pra tirar o foco. Cairia como uma luva no Corinthians? Seria excelente. O Corinthians precisa de um cara desse perfil que pega a bola no meio campo e vai até a área. Sensacional. Inclusive, o Luan seria apenas mais um de uma lista extensa pedida pelo Thiago Nunes. Dá uma olhada. Vamos tentar o máximo de grandes jogadores possível. Ele fez realmente uns pedidos de alguns jogadores, mas estamos tentando já. Não, tem várias, mas não adianta falar que senão só vai virar especulação. Sid Clay é um desses nomes? Vários nomes tem vários nomes. Ele passou mais de 17 nomes. Tem o número 1, número 2, número 3, aquele que dá, o que não dá. Eu não vou citar não, porque tem muita especulação, mas com certeza a gente vai tentar atingir tudo aquilo que ele pediu. Pode soltar a imagem do Thiago Nunes. O Corinthians tem que fazer uma reformulação. 17 nomes não é muita gente ou para você precisa mesmo? Eu acho que precisa, Fefão, porque o Thiago tem um jeito completamente diferente de pensar futebol em relação ao Fábio Carille. E esse elenco que está aí hoje foi pensado para o Fábio Carille. Então, não é nem questão de ser bom ou ser ruim, são perfis de jogadores que defendem melhor do que atacam ou que têm características de jogo diferentes daquilo que o Thiago pretende. Então ele está, claro, tentando trazer um ou outro do Atlético, as bases do time que ele tinha lá, para montar um modelo de jogo completamente novo que o Corinthians não tem há mais de 10 anos. Então vai ser um processo longo, gradual e às vezes doloroso. Atenção, palmeirense, daqui a pouquinho o Sampaoli vai falar do futuro dele. Antes o Júnior Urso, depois do jogo, também falou, porque houve uma especulação de que ele estaria deixando o Corinthians. Veja o que ele disse. Na véspera desse jogo, de hoje, a gente estava fazendo nosso treinamento lá e quando chegou no vestiário, percebi que meu telefone estava meio que movimentado por mensagens referente a isso, uma possível saída, mas para mim não chegou nada. O próprio Corinthians desconhece também de qualquer coisa que tenha chego aqui, então sigo no Corinthians. Essa é a minha ideia, a ideia do Corinthians também, então seguimos trabalhando juntos. Quanto à dívida, não tem nada aqui pendente com o Corinthians não, tudo que tem para ser feito está nas datas corretas, não tem nada pendente com o Corinthians não. Aí, Júnior Urso falando que vai ficar. Bola na Rede fica por aqui. Só um abraço pro Jonathan Leite, que sempre acompanha o Bola. Meu caro Marcelão, muito obrigado. Você entregou um programaço para você do outro lado, agora a gente vai comer um hambúrguer e eu vou pagar. Valeu!